Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre grandes erros que os vendedores cometem que atrapalham o seu desenvolvimento. O principal deles é não ter por hábito a leitura de catálogos de peça, não consultar esses catálogos na hora de vender. Por quê? Muitas peças elas são intercambiáveis, elas servem em vários veículos de anos totalmente diferentes e até classe de veículos de valores bem diferentes. Então, muitas vezes lá na sua empresa, uma determinada peça ela aplica apenas num carro, lá no cadastro do seu computador, mas essa peça dá em vários outros. Então esse é um erro que a gente considera assim muito grande. E dando continuidade nesse assunto dos grandes erros que nós devemos evitar para a gente desenvolver de fato a nossa carreira de vendedor de peças e realmente crescer, é você não ter também conhecimentos mínimos sobre medidas das peças. Porque o que é muito importante é, quando eu fui trabalhar com posto de molas, eu percebi que lá a gente, além de consultar catálogos, a gente tinha que medir as peças. Muitas peças, na consulta do catálogo, você só vai encontrar por medida e não por aplicação. Então, saber trabalhar com milímetro, com polegada, saber medir uma peça com a trena, saber medir a peça e compreender essas medidas ajuda muito. Por quê? Porque através das medidas você pode encontrar peças que podem substituir outras, né? Peças que provavelmente podem dar certo em outra. Então, fio de rosca, filtros tem muito isso. Fio de rosca, largura, comprimento. Então, se a rosca é esquerda, se a rosca é direita. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades com isso, se você não busca aprender a usar um paquímetro, a entender sobre polegadas, sobre milímetro, a entender sobre fio de rosca de peças, você também vai ter muita dificuldade para vender. Então, além de consultar catálogo, é muito importante que você desenvolva essa habilidade de medidas. Então essa peça, quando você entrar lá no catálogo, você quer uma pastilha de freio, ela tem esse modelo aqui, né? Esse modelo. Além desse modelo, ela tem uma medida de comprimento total, de largura total, a faixa. Então, se você aprender a mensurar tudo isso, pode ser que você descubra que essa peça dá em um veículo, de repente no veículo do seu cliente, que não consta no seu catálogo, mas compreende as medidas praticamente exatas, né? Você vê aqui, ó, tem essa peça aqui, ó, é outra, não é aquela que eu peguei. Se você colocar uma próxima da outra, você vai ver que é uma diferença, né? Essa peça aqui não é essa mesma. Isso aqui provavelmente, quanto tem maior lona, é para aumentar a frenagem. Então provavelmente esse aqui é um carro com motor 1.0, é um carro com roda aro 13, enquanto a outra peça é para um carro com rodas aro 14, por exemplo, ou aro 15. Então existem essas diferenças. Então, eu não consigo vender a pastilha do Gol G5 porque aparece um monte. Eu não consigo vender a pastilha da Estrada porque aparece um monte. Por que que aparece um monte? Porque esses veículos eles têm sistemas de freios diferentes, sistema de roda diferente. E falando nisso, para a gente dar continuidade nessa aula de grandes erros, na consulta de catálogos você tem que observar algumas coisas. Os veículos, além deles terem essas questões de dimensões diferentes, ainda tem sistemas diferentes. Por exemplo,
Tem carros que o sistema de freio dele é de um determinado modelo. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de saber que sistema de freio que é lá. Então tem peças que nem a consulta do catálogo vai possibilitar que você venda. Por quê? Porque tem sistemas e é aleatório. A concessionária tem controle disso, mas no mercado paralelo, no mercado de reposição, não tem. Então você precisa da peça. Isso acontece muito com homocinéticas, juntas homocinéticas da linha Fiat. Tem que ser um herói para vender junta homocinética da linha Fiat, porque é uma salada, uma variedade enorme para os mesmos carros. Então, porque existem modelos de eixos homocinéticos diferentes. Então, o que é possível fazer? Muitas vezes você vai ter que pedir para o mecânico retirar a peça, fazer a limpeza e a contagem dos dentes para que você consiga vender as peças. Então, o que mais assusta o vendedor é isso. Mas tudo isso que eu estou falando aqui nos leva ao único ponto. Qual é o ponto? Leitura de catálogo, anotações, observações, quer dizer, você ter anotado detalhes que você foi aprendendo ao longo do tempo, para que você consiga de fato ir se aperfeiçoando. Tem coisas que só o tempo vai te dar a experiência que você quer. O conhecimento, de fato e de verdade, é só experiência. Então, você precisa de tempo. Então, nesse vídeo, o que eu queria compartilhar com você é o seguinte: não seja uma pessoa rasa. Se você quer realmente ter resultados de alta performance como vendedor, então estude em alta performance, se esforce em alta performance, se aprofunde em alta performance, se aperfeiçoe em alta performance, que você vai conseguir os resultados. A gente muitas das vezes quer ganhar mais, quer ter um salário maior, ter uma comissão maior, mas a nossa dedicação não é equivalente. E acredite ou não, você ganha exatamente aquilo que você é capaz de ganhar. Eu sei que você pode pensar que não, mas o que vai fazer com que você salte de um determinado valor de salário, de mais comissão, para um determinado valor, vai ser suas habilidades em 3 pontos importantes: o conhecimento técnico, o conhecimento de pessoas e saber lidar com o marketing. Então, se você tiver conhecimento técnico, ser uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas e ter um bom marketing, essas 3 coisas juntas vai fazer com que você cresça na profissão, que melhore os seus rendimentos e que um dia você tenha a sua própria loja. Quando eu comecei, eu logo percebi que eu tinha que estudar muito, que eu tinha que me dedicar muito. Então foi rápido para mim sair de vendedor para administrador de empresa, para fazer gestão. E logo depois, no futuro, eu consegui ter minha própria loja. Mas sair de vendedor para administrador de loja só foi possível porque eu detinha um conhecimento muito maior do que todos os vendedores. Eu conhecia muito sobre venda, eu conhecia muito sobre administração, eu estudava muito comportamento humano e na época não tinha o marketing digital das redes sociais, mas eu estudava muito estratégias de vendas, que era o marketing normal de antigamente, né, que tinha. E com isso eu consegui ir alavancando. Eu nunca fui aquele vendedor que mais vendia, mas as minhas vendas eram as vendas mais lucrativas, porque quando você entende muito, as pessoas compram por você, com você, por entender que você compreende melhor e que não vai dar muito trabalho para ela, que ela vai conseguir a peça que ela quer, na forma como ela quer. Sendo assim, elas vão valorizar esse trabalho com você, entendeu? Elas vão preferir comprar com você e muitas das vezes elas não vão buscar você por preço, elas buscam você pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de entrega, tá bom? Então, um erro muito grande é eu não estudar os catálogos, eu não ter o hábito de consultar o catálogo. E o outro erro maior é eu não entender nada ou quase nada ou muito pouco sobre medidas de peças. Entendendo sobre catálogos e medidas de peças, sua capacidade técnica de vender vai aumentar exponencialmente, tá bom? Um forte abraço, eu aguardo você no nosso
próximo vídeo. Até mais!